Deus colocou uma palavra no meu coração. E o tema dessa noite é cara ou coroa. Cara ou coroa. E eu tenho aqui na minha mão uma pequena moeda. E eu vou pedir de Marcelo. Marcelo, cara vai dar enterrado, coroa vai dar certo. Está nas suas mãos. E você vai jogar pela tua saúde. Cara, tudo errado, coroa tudo certo. Pode jogar. Vamos ver aqui. Cara, tudo errado. Vai ter bom. Agora você vai jogar. Tu jogou pela tua saúde. Agora vai jogar pelos teus sentimentos do teu coração. Cara, tudo errado, coroa, tudo certo. Pode jogar. Quem saiu? Cara. Calma aí, eu preciso mostrar para o pessoal que tem os dois, tá? Para não achar que daqui a pouco eu colei uma moeda na outra que é para ficar só a cara. Não, aqui tem a coroa também. Agora, Marcelinho vai jogar a tua vida financeira. Cara, tudo errado, coroa, tudo certo. Pode jogar. Ai, meu Deus do céu. O que vocês acham? Cara, tudo errado. Agora, tu vai jogar pelo sonho da tua vida. Eu não sei o que é. Pode ser algo que você queira para a tua vida casar, quem sabe uma casa própria, quem sabe a vida tocar, quem sabe crescer na empresa. Cara, tudo errado, coroa, tudo certo. Pode jogar. E agora? Coroa. Uma salva de palmas para o Marcelo, obrigado. Olha, 75% da vida dele, com todo respeito, se mandou porcaria. Jogou 4 vezes, 3 deu errado, saúde ruim. Sentimentos e emoções de vida familiar ruim, financeiro ruim. A pergunta que ele quer calar é como ele vai realizar o sonho dele, sem absolutamente família, sem saúde, sem recursos. Probabilidade dele errar também. Abra a Bíblia no livro de Salmo 126. No capítulo 1, versículo 2, no capítulo 1, Salmo 126, versículo 1, versículo 2, diz o seguinte: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. Versículo 2: nossa boca se encheu de risos e cantamos com alegria. As outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. Na minha versão da Bíblia, a primeira palavra volta no versículo 1, ela diz o seguinte: quando o Senhor mudou, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e nós dizíamos entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sabe, às vezes a nossa vida, ela é mais ou menos como essa ideia. Nós pensamos que a nossa vida é como se fosse um jogo de sorte, aonde nós jogamos para cima e às vezes dá errado, as outras vezes também dá errado, e as outras vezes também dá errado, e lá pelas tantas alguma dá certo. Só que essa que dá certo, ela é basicamente quase impossibilitada por todas as outras que deram errado. Eu não quis jogar para cima porque aqui foi alguém que nem sabia daquilo que eu iria fazer. E você descobre que a nossa vida, em alguns momentos ela está lá em cima, as coisas estão dando certo. Em outros momentos a gente está lá embaixo, parece que tudo dá errado, parece que as coisas não avançam, parece que nós temos um bom ano
e no outro ano parece que tudo começa a dar errado, tudo começa a cair para o chão. Só que a grande verdade é que Deus não joga com a sorte, Deus muda a nossa sorte. Aqui há uma verdade que eu quero mostrar para você, porque enquanto o ser humano ele busca, tentando, quem sabe numa dessa, apostando, fazendo quem sabe algumas atitudes, buscando em alguns lugares, percorrendo alguns caminhos, pensando que dessa maneira esse homem vai conseguir ter saúde, ter alegria, ter relacionamento estruturado, ter sonhos realizados, e as pessoas elas pensam, bom, talvez na sorte, talvez se Deus quiser, isso vai acontecer. Só que quando você olha para esse texto da Bíblia em especial, você vê que em determinado momento Deus mudou a sorte. E quando Deus muda a sorte, Ele muda completamente todas as outras coisas ao nosso redor. A Bíblia fala que Deus, quando Ele chega, Ele intervém de uma maneira única e sobrenatural. O homem, quem sabe, vive de maneira inconsciente, jogando a moeda, jogando para cima e pensando, bom, se der certo, deu, se não der certo, ok, eu vou viver, eu vou aceitar. E o homem vive, quem sabe, nessa ideia de jogo, no sentido de que pode ser que dá, pode ser que não dá. Quando você olhou para o Marcelo aqui, você olhou para a cara dele, a frustração, porque uma vez que a moeda é jogada e uma vez que ela cai, ela está dizendo que a tua vida vai ser dessa maneira. Não existe uma segunda opção de você jogar novamente a moeda e dizer, bom, deixa eu jogar para ver quantas vezes ela vai, quem sabe, cair desse lado, e numa oportunidade ela vai cair no lado diferente. Quando você joga, quando você está apostando, quando o ser humano está fazendo esse ato, é simplesmente na jogada. Quando ela caiu, basicamente ela está determinando ali o sentido de toda a vida dela. Agora, enquanto o homem joga a moeda, Deus ele pode mudar o destino, Deus pode mover o destino. Assim como foi exatamente esse texto que nós lemos aqui. Muitos dizem, a minha sorte mudou, é verdade ou não? A maré mudou, agora o vento está soprando diferente, e as pessoas pensam que isso é fruto do acaso, fruto de uma moeda que foi jogada, fruto de uma decisão que simplesmente aconteceu, quando na verdade é Deus intervindo para mudar realmente toda a ideia, todo o projeto, todo o futuro da tua vida. Eu gosto dessa ideia porque quando Deus decide mudar a sorte de alguém, quando Deus decide intervir na probabilidade de alguém, quando Deus decide pegar, quem sabe, uma história, fazendo fictícia aqui do Marcelo, da probabilidade ser 75-25, 75 de dar errado e 25 de dar certo. Quando Deus pega uma estatística dessas, Deus pode simplesmente reverter, mudar a sorte dele, não porque Deus está jogando uma moeda lá no céu, dizendo, vou abençoar um, vou abençoar o outro, vou abençoar aquele, não vou abençoar, e a moeda está caindo cara ou coroa, mas é porque Deus verdadeiramente, Deus muda a probabilidade, Ele cria um ponto de nova vida, um ponto de um novo começo, onde quem sabe gera o ponto final da nossa história. Alguém que vive com base na sorte do destino, a probabilidade dele ser feliz, a probabilidade dele viver bem é extremamente pequena. Agora, quando a Bíblia fala sobre essa ideia, e quando Deus me colocava essa palavra no meu coração, eu consegui entender algo. Deus não joga com o nosso destino, Deus ele não brinca com o nosso destino, pelo contrário, Deus define exatamente o nosso destino. Todos os domingos eu tenho falado, eu tenho mostrado que Deus é um Deus que é poderoso, que Ele é capaz, que Ele pode, e que sem Ele nada o ser humano pode fazer. Agora, quando você entende isso, você descobre que o cara ou coroa representa a incerteza do acaso. O cara e o coroa, quando ele é jogado, representa que há uma probabilidade, 50% de dar certo e 50% de não dar certo. Há uma chance disso acontecer. Porém, quando você vai na Bíblia, você vai ver que Deus não trabalha com sorte ou probabilidade, Deus trabalha com algo chamado propósito.
Mais do que desejo do teu coração de ter uma boa saúde, mais do que o desejo do teu coração de a tua vida sentimental, amorosa, ser uma vida abençoada, mais do que o desejo do teu coração de você prosperar ou de você realizar um sonho, Deus já tem um propósito definido na minha vida e na tua vida. Isso não é um jogo de sorte, não é um cara ou coroa, isso é algo que Deus define na vida da pessoa, o destino dela. Provérbios capítulo 16, no versículo 33 diz: podemos pensar que decidimos as dúvidas lançando sorte, mas o Senhor que controla o resultado. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Presta atenção, enquanto o mundo está pegando uma moeda, jogando para cima e tentando acertar, se vai ser bem sucedido, se não vai, se vai ser feliz, se não vai, se vai dar certo ou não, há uma probabilidade, há uma incerteza. Deus é quem controla o resultado final, Ele já sabe, Ele já está, Ele já conhece, Ele já definiu, Ele já determinou, Ele já tem tudo programado. Quando o ser humano, ele começa a entender isso, você vai ver que o mundo, nós aqui na terra, podemos chamar de algo chamado coincidência, mas a Bíblia fala que o céu chama de providência, o céu chama de decreto. Por isso que quando você olha para a tua vida, não é o acaso, ou o que você está vivendo agora não é fruto de uma moeda lançada, não é fruto de uma probabilidade, é fruto de uma decisão que foi tomada para que algo se cumpra na tua vida, às vezes de maneira dolorosa e às vezes de maneira amorosa. Essa é a grande verdade. Deus trabalha na dor ou no amor, mas das duas uma Ele está trabalhando. Quando você olha e você descobre que parece que as coisas são aleatórias, você parece que as coisas estão acontecendo ao acaso, você descobre que existe aí uma precisão de Deus em basicamente tudo, porque Deus não brinca com o teu destino. Imagina você nascer, imagina você ser colocado nesse mundo, e imagina todos os perrengues que você está passando, todas as situações adversas que você enfrenta no decorrer da tua vida. Imagina os altos e baixos, e é inimaginável Deus na eternidade jogando a moeda para cima e dizendo: tu vai se lascar, jogando a moeda para cima e dizendo: tua vida financeira vai ser um pepino, jogando a moeda para cima e dizendo: teu casamento não vai dar certo, e jogando a moeda para cima e dizendo: olha, você jamais vai realizar o teu sonho. Você não pode imaginar ou visualizar um Deus que está jogando algo aleatório. Na verdade, Deus já tem um final determinado para a tua vida. O que você precisa é entrar em sintonia no caminho dele, para que de fato esse final seja um final de bênção, de paz e de prosperidade e provisão na tua vida. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, eu descubro que não existe acaso, existe propósito na nossa vida. Eu não sei, mas a Bíblia fala que Deus sabe. Eu não conheço, mas Deus conhece. Eu não compreendo, mas Deus, Ele sabe, Ele tem as respostas. Na verdade, Deus sempre tem um plano para a nossa vida. Antes mesmo de você querer algo para você, Deus já tem algo para você. Você consegue imaginar que às vezes os meus filhos vêm pedir uma coisa para mim, sendo que eu tenho algo muito melhor para dar para eles, enquanto eles estão pedindo apenas comida, eu estou lá pensando que eu tenho que comprar roupa, eu estou lá pensando que eu tenho que comprar esse material, eu estou lá pensando que eu tenho que fazer isso, eu estou lá pensando que eu tenho que fazer aquilo, e ele está simplesmente pensando em algo minúsculo, que é uma necessidade superficial na vida dele. Quanto mais Deus, nosso Pai poderoso, está pendente de cada um de nós. Escute, se você for guiado pelo destino da sorte, cara ou coroa, a probabilidade de fracasso da tua vida, eu diria que passa de 50%. Se eu deixasse o Marcelo aqui e desse mais 10 desafios para ele, o azar está do lado dele. O azar não é a Joelma, né? A Joelma é uma bênção do lado dele, mas o azar está do lado dele. Sabe, eu já via no Marcelo, que você não conseguiu ver, mas eu já vi no Marcelo, ele estava tremendo. A próxima a moeda ia jogar sozinho, sabe por quê? Porque as pessoas estão vivendo assim, pensando que aquilo que vai acontecer, aquilo que está acontecendo,
Aquilo que vai chegar na vida deles é obra do acaso, é algo aleatório, é como se Deus estivesse completamente desconectado, que Deus estivesse desconecto do negócio. Pelo contrário, Deus está pendente de você, Deus está pendente da tua casa, Deus está pendente da tua saúde, Deus está pendente do teu negócio, Deus está pendente da tua vida financeira. Deus tem um destino pronto para a tua vida. Isso não se trata de um jogo. Quando eu ministrava anteriormente sobre a história de José, aparentemente esse cara pegou a moeda e deu azar em todas. Ser amado pelos irmãos? Não. Ter um bom trabalho? Não, é escravo. Ter um bom relacionamento? Não, mentiram sobre ele e aí ele vai para a prisão. Tudo em José, se fosse para jogar a moeda, tudo teria dado errado. Mas a Bíblia fala que ele não perde simplesmente algumas coisas. Era Deus que já tinha um destino final para a vida dele. Deus já sabia aonde ele chegaria, porque Deus conhecia o coração dele. Se Deus conhece o teu coração e o teu coração é correto, se Deus sabe o que você pensa e os teus pensamentos são corretos, se Deus sabe as tuas atitudes e as tuas atitudes são corretas, mais cedo ou mais tarde Deus vai se revelar e o propósito de Deus vai se estabelecer na tua vida. Quando você abre o entendimento para isso, você vai descobrir que às vezes aquilo que para o mundo parece uma perda, para Deus é a única maneira que Ele tem de levar você a verdadeiramente chegar aonde Deus um dia desenhou. Sabe, José não nasceu. José, a Bíblia fala que ele nasceu para governar. Moisés nasceu para libertar. Davi nasceu para reinar. E você? Essa é a grande pergunta. E eu? Se você pegar cada homem da Bíblia, cada mulher da Bíblia, todas elas nasceram para um propósito. E agora a grande pergunta é: será e eu nasci para quê? Será que eu nasci para chorar, moeda sendo lançada, vou ser feliz? Não, não vou ser feliz, é que deu cara. Será que eu nasci para ser uma bênção? Não, eu joguei aqui, agora deu cara de novo. E você nasceu para quê? Escute, cara ou coroa é uma probabilidade de que pode ser que dê certo. Agora, quando você anda verdadeiramente com Deus, mesmo as coisas que aparentemente não dão certo, Deus muda a sorte, para que isso se estabeleça em propósito, em bênção, em testemunho na tua vida. E aí, meus amados, você vai descobrir que Deus muda a sorte, porque Deus é o único que conhece o final da nossa história. Jó capítulo 42, versículo 10, esse talvez seja um dos textos aonde mais você pode ver um homem que teve a vida revirada, a sorte revirada de uma hora para outra. Diz o seguinte: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na minha versão, é a mesma Bíblia, versão diferente. A minha é uma versão um pouco mais tradicional. Essa aqui é nova versão traduzida, uma Bíblia mais, com a linguagem mais atual. Mas a minha que é uma Bíblia, uma versão um pouco mais antiga, a linguagem mais antiga. Diz o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó. Sabe o que é isso? Eu diria para você que Satanás joga na tua vida constantemente. Ele tem sim uma moeda e ele fica jogando constantemente, dizendo o seguinte: ou eu te pego no sucesso, ou eu te pego no fracasso. Ou eu te elevo e quando você achar que está lá em cima, você vai ver que você vai sentir falta, você vai ser depressivo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ou vou te levar lá embaixo, e quando você chegar lá embaixo, você vai se sentir assim, tal. Satanás sim joga com a nossa sorte, porém quando você olha para esse texto, você descobre que o Senhor mudou a sorte de Jó, e o Senhor transformou, tornou Jó próspero de novo. Deus muda a nossa sorte.
quando você perde, quem sabe, na moeda do jogo, quando quem sabe você está vivendo uma vida que aparentemente é aleatória, quando aparentemente as coisas estão dando errado na tua vida, quem sabe escute, não é trabalhar mais, quem sabe escute, não é você orar mais, quem sabe não é você ler mais, tudo isso é importante e você deve fazer, mas quem sabe aquilo que vai fazer a grande diferença na tua vida, é quando Deus mudar a tua sorte. Quando Deus mudar a tua sorte, é você plantar uma semente e essa semente dá 30, 60, 100 vezes mais. É quando você colocar a planta dos teus pés, o Senhor abençoar aquele lugar. É quando você pegar e fazer algo, e esse algo se transformar em algo tão bem feito, tão bom, a ponto de que as pessoas vão valorizar você, não somente por aquilo que você está fazendo, mas por aquilo que você é. Quando Deus chega e Deus muda a tua sorte, toda a tua história muda. Escute, Jó teve a sua vida completamente transformada. Você sabe que Jó era rico, eu não quero pregar sobre Jó, mas você sabe que Jó tinha tantos bens, ele possuía tantas coisas, e de uma hora para outra ele simplesmente declinou, entrou em parafuso. Ele foi na lona, no pior, na coisa mais terrível que um homem pode ser. Sem recurso financeiro, família completamente destruído, 10 filhos mortos, abandonado pela esposa, cheio de feridas, no limite do limite do limite. Quando Deus olha ele nessa situação, Deus muda a história dele. Aleluia. Sabe, Deus muda a sorte dele. Deus muda. Aplauda Jesus. Escute, ele muda a situação de Jó a ponto de devolver o Jó em dobro tudo quanto antes ele possuía. Será que Deus não pode mudar a tua sorte? Será que Deus não pode mudar a sorte do Marcelo? Será que Deus não pode mudar a sorte dele? Marcelo, a programação está que você tenha problema de saúde, mas eu vou mudar a tua sorte, você vai ter uma saúde abençoada. A programação é que os teus sentimentos, a programação aqui é que você sofre emocionalmente. Será que Deus não pode mudar os teus sentimentos, as tuas emoções? A programação é que você sofra, viva na miséria, ou você viva no básico, do básico, do básico, sempre faltando do dia seguinte, sempre faltando, como o velho ditado, vendendo almoço para pagar a janta. Essa é a programação. Mas será que Deus não pode mudar a tua sorte e fazer com que você prospere sem limites, e fazer com que você avance sem limites, e que você seja o único da tua casa, o único da tua família, que aconteceu uma reviravolta? Isso não é o acaso, isso daqui não é obra do acaso, isso daqui não é obra da sorte, é uma intervenção de Deus na tua vida, mudando a sorte que quem sabe um dia foi lançado contra você. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Quando Jó perdeu todas as moedas, ele não perdeu a fé, que Deus era poderoso para reverter qualquer situação. Aleluia. Se você permanece na fé, você vai descobrir que as tempestades, os mares que se levantam, os ventos que batem forte, em algum momento da história vai parar. E essas ondas que antes te abalavam, na verdade elas vão soprar você para o lugar onde um dia Deus havia projetado. Vai ser na verdade o maior propulsor, o maior potencializador, para que você chegue aonde um dia a sorte lançada na tua vida nunca antes te levaria. Hoje nós vivemos de probabilidade. Porque eu moro no bairro tal, é porque eu não tenho condições, é porque eu não pude estudar no melhor colégio, é porque eu não consegui fazer isso, porque eu não consegui aquilo. E na verdade você vive pensando que a tua vida é uma obra do acaso, cara ou coroa. E a grande verdade é que não. O céu se move quando exatamente o homem chega no fim dele. Quando Jó perde tudo, Deus muda a sorte dele. Quando Ruth perde o marido, e aparentemente a história dela acaba, a sorte dela acaba. Poderia chamar a pastora e a pastora pregaria muito melhor sobre Ruth. Ela encontra um homem chamado Boaz, que foi o homem que cuidou dela, proveu na vida dela, foi o homem que amou ela, foi o homem que deu a ela aquilo que antes ela jamais imaginava.
quando ela encontra esse Boaz, a sorte dela muda. Boaz é um tipo de igreja, Boaz é um tipo de Jesus, desculpa. Ruth é um tipo de igreja, ela representa a noiva encontrando Jesus. Sabe, quando você encontrar Jesus, a tua história muda. Quando você verdadeiramente encontrar Jesus, eu não estou dizendo você ter uma ideia, conhecer história, eu estou dizendo você encontrar Jesus de verdade, você abrir o teu coração, a tua sorte muda. Tudo aquilo que era para dar errado, começa a dar certo. Lembra o que eu ministrei domingo passado? Ele inverte o mal, ele inverte o mal em bênção. Bartimeu perde a visão, mas quando Jesus passa, a sorte muda. A sorte literalmente muda. Pedro pesca a noite inteira, fracassa, não pega um único peixe. Quando Jesus entra no barco dele, a sorte dele muda. Você quer que eu te dê o maior segredo da tua vida para que a tua sorte muda? Deixa Jesus estar na tua vida, deixa Jesus estar no teu barco, deixa Jesus estar próximo de você, chama Ele para entrar na tua casa, convida Ele para ir trabalhar contigo, chama Ele para entrar na tua casa, na tua família, no teu lar, coloca Ele como base do teu sonho, coloca Ele como base do teu projeto, coloca Ele como base do teu negócio, coloca Ele como base do teu trabalho, coloca Ele como base da tua vida, e você vai ver que a tua sorte sempre vai dar certo, sempre vai dar certo, e quando der errado Ele muda e dá certo, muda e dá certo, muda e dá certo. Salmo 113, versículo 7, diz o seguinte: do pó Ele levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. Deixa eu ler nessa versão, que essa aqui agora está melhor. Levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Deus é especialista em causas impossíveis. Deus pode pegar você e inverter a tua sorte. Ai, que eu estou numa maré de azar. Não é uma maré de azar, você só está sem Jesus. Você entra no Facebook da pessoa, está lá, eu sou aquariana, eu sou não sei o que, calma, e não me xingue se vocês fazem isso, só deletem por favor. Está lá no perfil, eu sou aquariana, eu sou não sei o que, eu sou não sei o que. Coloca lá, eu sou de Jesus. É Ele quem muda a tua sorte. É Ele quem muda o teu destino, é Ele quem pode te levantar do pó, é Ele quem pode mudar completamente todos os diagnósticos que foram impossíveis. Ele muda a sorte, Ele muda o relatório contrário, Ele muda o sonho que estava morto, Ele muda os desejos que estão acabados, quando não há mais esperança. A sorte, quem sabe, é uma probabilidade, mas com Deus é uma realidade. Eu gostaria verdadeiramente que o Marcelo tivesse chegado aqui e tivesse batido coroa em tudo. Só que não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. A virada de Deus não depende do tempo, depende de você compreender que você precisa de Jesus na tua vida. O Deus que mudou a sorte de Jó, Ele pode e quer mudar a tua sorte. Você já pensou? Nós estamos no mês de outubro, começando agora, mês de setembro não foi lá aquelas coisas. Será que Ele não pode mudar a tua sorte? Pastor, trabalhei pra caramba esse mês e não vi tanto resultado, será que Ele não pode mudar a tua sorte? Pastor, eu estou tentando me acertar com o meu cônjuge, eu estou tentando dar certo aqui o nosso casório, será que Deus não pode mudar a tua sorte? Pastor, eu estou com um problema de saúde, estou passando por um perrengue, será que Deus não pode mudar a tua sorte? Será que Ele não pode fazer isso? Ou ainda você vai crer que há uma probabilidade, se Ele quiser sim, se Ele quiser não, mas a grande verdade é que Deus pode, assim como Ele fez com Jó, assim como Ele fez com Ruth, assim como Ele fez com Pedro, Ele pode fazer na minha e na tua vida em nome de Jesus. Agora, a mudança vem quando você descobre que essa moeda da nossa vida, ela tem dois lados. Ela tem algo chamado cara e tem algo chamado coroa. Toda moeda tem isso.
E a palavra aqui é você tentar descobrir qual é o lado certo que você vai estar do jogo. Aqui o nosso amigo Marcelo jogou e caiu no lado errado todas as vezes. Mas essa moeda sempre ela tem dois lados. A primeira delas é a cara. E na verdade a cara representa algo na vida do ser humano, é o eu. É o eu mesmo. Eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou conseguir. O ser humano é isso ou não é? Pela força do meu braço, pela minha capacidade, é pelo meu entendimento, é porque eu consigo, é porque eu posso. A cara nada mais é do que as minhas escolhas, o meu querer. Agora, do outro lado da moeda tem a coroa. E a coroa, você já sabe, não tem a ver com o cara, tem a ver com aquele que está lá em cima, aquele que é o rei dos reis, aquele que é o senhor dos senhores, aquele que governa todas as coisas, aquele que tem todo o poder, é sobre ele, é para ele e por ele, são todas as coisas. Não é sobre jogar, é sobre você escolher se você quer viver o cara ou você quer viver as coisas da coroa. Se você quer viver aquilo que o mundo tem a oferecer, ou você quer viver aquilo que o rei dos reis tem a oferecer. Cara ou coroa tem a ver com uma decisão, aonde o ser humano escolhe cara, e ele vai viver exatamente as frustrações da nossa vida. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, mas todas as vezes que você escolhe coroa, você está falando de algo chamado governo, você está falando de algo chamado realeza, você está falando de algo que não tem limites, você está falando de algo que é possível, você está falando do rei dos reis, Jesus o Senhor dos senhores. Quem escolhe a coroa, reina com o rei. Se você escolhe a cara, possivelmente você vai fracassar. Quando você olha para você, você vê limitações. Quando você olha para você, você vê falhas, você vê incapacidade. Meu Deus, nós não usamos 10% do nosso QI, nós não conseguimos usar o nosso intelecto. Nós somos difíceis no raciocínio. Emocionalmente, nós somos extremamente complexos. Nós estudamos a gestão de emoção, inteligência emocional, mas nada de fato compreende as emoções do ser humano, na sua bagunça que é. Agora, quando você tira e você dá um passo para o lado, e você deseja viver a coroa, ou seja, Deus reina, Deus está sobre todas as coisas, eu prefiro ser submisso, eu desejo viver, não mais as minhas próprias vontades, mas a vontade dEle, todas as coisas começam a dar certo na tua vida, Ele muda a história, Ele muda a tua sorte, porque o plano que o diabo tem é viver uma vida fracassada. João capítulo 10, versículo 10, Satanás, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Não há nada de bom nele. Agora, quando você entra e você deseja escolher, viver com Deus, viver para Deus, viver por Deus, não é sobre você, é sobre o reinado dele. Não é sobre o Guilherme, não é sobre a Maria, João, não é sobre o Paulo, é sobre Deus agindo na nossa vida, é sobre Jesus agindo em nós, é sobre nós caminhando. Sabe por quê? Escute, quando um homem de Deus, porque o desfecho tem que ser o desfecho correto. Quando todo mundo, eu estou falando de José porque essa história você precisa entender. Quando todo mundo olhava para José, Josézinho, coitado, vendido pelos irmãos. Josézinho, coitado, e agora ele é escravo. Josézinho lá na casa de Potifar. Josézinho foi acusado. Josézinho está na prisão. Até que um dia ele se levanta e vai governar. Ele sai do nada e vai governar. E Deus estava com ele em todos os momentos da vida dele, mudando a sorte, mudando a sorte. E aí você sabe o que José fala? Foi para salvar a vida de vocês que Deus me colocou aqui. Não é sobre José, mas é a presença de Deus em José. Não é sobre você, é a presença de Deus na tua vida. Por que o teu casamento tem que dar certo? Porque a presença de Deus está no teu casamento. Por que a tua vida financeira tem que dar certo? Porque a presença de Deus está na tua vida. Não estou dizendo agora, Deus, eu não sei qual é o plano, mas Deus nunca pode ser envergonhado, pelo contrário, Ele é honrado, glorificado, dupla honra acontece na tua vida, e Deus mudou a sorte de Jó, e Deus deu em dobro tudo quanto antes ele tinha. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz, se somos filhos, alright ou não, você é filho ou não? Então somos herdeiros, e portanto co-herdeiros com Cristo,
Se de fato participamos também do seu sofrimento, participemos também da sua glória. Aleluia. Sabe o que é isso? É você entender, bom, eu sou filho de Deus, eu escolho a coroa do que a cara. A cara é tudo que eu quero fazer, mas a coroa é o que Deus quer fazer. A tua sorte muda, de fato, eu estou falando de sorte agora. A tua sorte muda de fato, quando você escolhe a coroa ao invés da cara. Quando você escolhe diminuir você para que Cristo apareça. Quando você entende o primeiro chamado de Jesus na vida de uma pessoa. Sabe qual é? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é para você fazer o que você quer, não é para você andar da maneira que você quer, mas é tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Me escolha a coroa, escolha andar comigo, escolha andar comigo e você vai ver que eu vou mudar a tua sorte. Quando Jesus for o rei, o resultado já está decidido, é vitória. Quando Jesus for o rei da tua vida, o resultado já está definido, é dupla honra para você. Quando Jesus for o teu rei, o resultado já está definido. Você vai ter um melhor casamento, você vai ter o melhor filho, você vai ter o melhor trabalho, você vai ter os melhores sonhos. Isaías 1,19, como o nosso amigo Kozer falou, se você quiser me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mateus 6,33, busque Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto. Se Ele é o Senhor da tua vida, Ele muda a tua sorte. Quando Deus muda a tua sorte, muda-se também cenários. Porque não há como, escute, não há como mudar a sorte do camarada e ele continuar da mesma maneira. Salmo 30, versículo 11. Salmo 30, versículo 11 diz o seguinte: transformaste, aleluia, meu pranto em dança, tiraste minhas roupas de luto e me vestistes de alegria. Sabe como você conhece uma pessoa que teve a sorte mudada? Quando isso daqui está constantemente no rosto dela. Eu conheci um homem, uma vez eu fui fazer uma célula em Catanduvas, e às vezes ele me escuta, daqui a pouco talvez ele me manda uma mensagem. Eu falei, cara, como é que você está? Ele falou assim, eu estou sofrendo, mas estou bem. Ele literalmente falou isso, ele falou, pastor, eu estou sofrendo, mas eu estou bem. Sabe por quê? Porque em algum momento Deus transforma o pranto em dança, e Ele tira a roupa que era de luto, e dá novas vestes, vestes de alegria. Ele mudou o choro em riso, Ele muda a escassez em abundância, Ele muda a vergonha em testemunho. Isso daqui não é mágica, é milagre de Deus. Isso daqui não é sorte, é soberania divina dos céus. Oh Espírito Santo, se você tivesse a mesma empolgação que eu, Pai eterno. Escute, eu sei o que é Deus mudar a nossa sorte. Eu sei o que é você tentar e não conseguir, e de repente você fazer uma pequena oração dizendo, Senhor, eu não posso. Eu não consigo. Diz Senhor, me ajuda. Isso muda a sorte. Você acha que é a tal da sorte? Eu estou mostrando para você que Deus muda o cenário completo. Ele intervém em teu favor, Ele age em teu favor. Não é sobre você jogar a tentativa, será que dá, será que não dá, será que eu vou conseguir, não vou conseguir, será que eu vou fazer, não vou fazer. É sobre você ter a certeza que Deus tem um destino para a tua vida. É você ter a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É você ter a certeza que Deus pode a qualquer momento mudar a tua história, mudar a tua sorte e devolver e reverter tudo aquilo que está errado na tua vida, de uma hora para outra, em todas as coisas que você, quem sabe, jamais imaginou. O que o inimigo chama de sorte, Deus chama de testemunho, para que de fato você viva, não mais lançando a moeda, achando que pode dar, mas confiando que já deu certo. Eu não vivo por sorte, vivo por promessa. Se você viver por sorte, meu amigo, a matemática está aí, 75, 25.
3 por 1 para ficar mais fácil. Agora, se você vive por promessa, é 100%, dá certo. Não sei como, não sei de que maneira, não sei em que período, vai dar certo, em nome de Jesus. A grande pergunta que não quer calar é: cara ou coroa? Continuar tentando ter o controle de tudo, ou entregar a coroa e dizer: Senhor, controla a minha vida, controla a minha casa, controla meu negócio, controla a minha vida, controla os meus sonhos, controla todas as coisas. Jeremias 29, versículo 11, eu quero orar por você. Eu ficaria aqui horas falando, mas eu sei que você já entendeu o que Cristo quis ministrar na tua vida. Jeremias 29, 11 diz: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Você já imaginou isso? Enquanto Satanás joga a moeda e você acha que as coisas acontecem aleatoriamente, Deus tem um plano de bem e Ele reforça dizendo que não é de mal, para dar para vocês um futuro pelo qual anseiam. Quem sabe você está aqui nessa noite, você não tem nenhum plano na tua vida, você não consegue nem ver a semana que vai vir, você não consegue nem imaginar um mês de outubro, final do ano, você não faz a mínima ideia do que é que está acontecendo ao teu derredor, você não tem mais plano, sabe por quê? Porque tantas moedas que você jogou e todas elas deram errado, ou a maioria deu errado, quase todas você se frustrou, quase todas te levou você a chorar, quase todas te levou você a ter sentimentos ruins, que você já nem joga mais a moeda, você diz: não quero mais isso aí não. Fique calmo, Deus tem um plano para você, plano de bem, de dar a você o futuro pelo qual você anseia. Se coloque de pé, me permita orar por você. A sorte é um jogo. A sorte da moeda é um jogo. Mas a fé é uma escolha, é uma decisão. Eu vou pedir para o Murilo trazer a nossa caixa para nós fazermos a oração. E talvez aquilo que está aqui até o dia de hoje, para você era um cara ou coroa. Tudo bem se não der certo, tudo bem, vamos para outra coisa se não funcionar. E que tal que Deus nessa noite muda a tua sorte? E que tal que nessa noite você diz: Senhor, não é mais cara, não é mais eu. Não tem a ver com Guilherme, Paulo, Tiago, Maria, tem a ver mais comigo. Senhor, tem a ver com o Senhor, Pai. Queremos entregar de fato a nossa vida a Ti, Pai. A sorte é um jogo, mas a nossa fé é uma escolha. Não é sobre uma possibilidade, mas é sobre um destino, de um propósito que Deus já tem desenhado. Eu queria convidar você a dobrar os teus joelhos aí, como temos feito todos os domingos. E eu não sei o que está no teu coração, mas se eu pudesse pedir para você 30 segundos sem você não pensar em outra coisa a não ser a tua vida de verdade. Não deixe que o diabo coloque outras ideias agora. Eu queria que você pensasse como está a tua vida. Você está feliz? Você está realizado? Você está contente? Como é que está os teus anseios? Como é que está o teu casamento, os teus sentimentos? Como é que está a tua saúde? Como é que está os teus sonhos? Como é que está a tua vida financeira? Como é que está o teu ministério? Como é que está a tua vida num todo? 30 segundos para você pensar. Será que você não está vivendo na sorte e no acaso? Quem sabe você não está vivendo um cara e coroa? Quem sabe você não está vivendo, quem sabe, uma maré de coisas ruins, entre aspas, uma maré de má sorte, como as pessoas dizem?
Quem sabe você não está vivendo uma temporada de ventos contrários, como as pessoas dizem, mas quem sabe nessa noite você pode dizer: Senhor, muda a minha sorte. Quem sabe você pode dizer: Senhor, muda a minha sorte. Como o Senhor mudou a sorte de Sião, como o Senhor mudou a sorte de Jó, como o Senhor mudou a sorte de Ruth, como o Senhor mudou a sorte de José, como o Senhor mudou a sorte de Pedro, como o Senhor mudou a sorte de Davi, como o Senhor mudou a sorte de todo mundo, Pai. Muda a minha sorte, Pai. Me faz, Pai querido Deus, ter o melhor mês de outubro da minha vida. Faz-me, Pai querido Deus, reviver tudo aquilo que está morto, todas as ideias e sonhos, Pai. Muda. Eu quero orar, Pai, por cada projeto que está aqui, por cada pedido que está aqui, Senhor. Eu quero declarar no nome de Jesus, Pai, uma mudança, Pai querido Deus, no destino, Pai. Uma mudança, Pai querido Deus, na vida, Pai, uma mudança na trajetória, uma mudança, Pai querido Deus, verdadeiramente, Pai, em tudo, Senhor, em tudo, Pai querido Deus, que está acontecendo na vida dessa pessoa. Espírito Santo, o Senhor pode mudar, Pai, a sorte de uma maneira sobrenatural, trazer a promoção, trazer, Pai querido Deus, a recompensa. O Senhor pode trazer as vendas, o Senhor pode trazer o resultado, o Senhor pode trazer o amor, o respeito, o Senhor pode trazer a dignidade, o Senhor pode trazer o carinho, o perdão, o Senhor pode trazer a alegria, o Senhor pode trazer a presença, o Senhor pode trazer, Pai querido Deus, o ministério novamente, o Senhor pode reavivar, Pai, o ministério que estava morto, o ministério que estava adormecido, o ministério, Pai querido Deus, que estava, Pai querido Deus, apagado. O Senhor pode mudar a sorte, Pai querido Deus. O Senhor pode tirar, Pai, vestes de luto, trazer vestes de alegria. O Senhor pode tirar o choro de tristeza e trazer, Pai querido Deus, um sorriso no rosto. O Senhor pode mudar, Pai querido Deus, a nossa sorte, mudar o nosso destino, mudar a nossa vida, Pai, porque nós queremos colocar, Pai querido Deus, não simplesmente o nosso querer, mas queremos, Pai querido Deus, declarar, Pai, que o Senhor é poderoso, que o destino da nossa vida está nas Tuas mãos. Queremos declarar, Pai querido Deus, que o sobrenatural vai acontecer. Queremos declarar, Pai, que diagnósticos, Pai querido Deus, que foram colocados aqui contrários, Pai, o Senhor mudará em nome de Jesus. Queremos colocar aqui sonhos que são impossíveis, Pai, serão possíveis. O Senhor vai mudar a sorte de cada pessoa, Pai, porque Deus é poderoso. Nós queremos, Pai querido Deus, declarar que o Senhor é Rei, que o Senhor é o nosso Senhor, que nós somos Teus filhos e somos co-herdeiros do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoa de tal maneira, nos abençoa de tal maneira, Pai, a ponto de vivermos, Pai, milagres do Senhor. A sorte é uma escolha, Pai, a sorte é algo aleatório, mas a nossa fé é uma escolha verdadeira. A sorte é uma probabilidade, Pai, é uma probabilidade, Pai querido Deus, e margens de erros e acertos, mas a nossa fé e a nossa confiança, Pai, ela é certeza, ela é convicção, Pai, do milagre, ela é convicção do acerto. Nós oramos por cada pedido, oramos por cada sonho, por cada projeto, por cada área, Pai, que foi colocada nesse baú aqui, Pai, porque cremos que agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Em nome de Jesus nós declaramos. Se coloque de pé aonde você está, com a mão no teu coração, Pai. Você vai orar comigo dizendo: Senhor Jesus, aí de pé onde você está, diga: Senhor Jesus, por favor, abençoa a minha vida, muda a minha história, muda a minha vida, mude o meu coração. Espírito Santo, eu preciso experimentar o que diz Romanos 12:2, a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Senhor Jesus, a minha casa é o lugar de bênção. Mude a sorte da minha família, mude a minha sorte no meu trabalho, na minha vida financeira. Senhor Jesus, mude a minha sorte na minha saúde, no meu lar, na minha casa, nas minhas emoções e em tudo que eu fizer. Senhor meu Deus, somente o Senhor pode fazer isso, transformar
a tristeza em alegria, transformar a derrota em vitória, transformar o choro em alegria, em nome de Jesus. É o que eu te peço e eu te agradeço. Amém, amém e amém. Olhe para a pessoa que está do teu lado, se você pode, dê um abraço a ela e diga: Deus hoje começa a mudar a tua